Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todo mundo. O BDC Talks é um momento super bacana que a gente, em geral, ou traz alguém de fora, ou traz colaboradores e pessoas para a gente sempre falar sobre um assunto importante. Então, nosso último BDC Talks foi sobre a comunidade LGBT, se eu não me engano, acho que foi esse. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super, super importante, que é sobre saúde mental no ambiente de trabalho, né? Quem trabalha na Big sabe que a gente já vem escrevendo matérias, falando sobre isso com algumas pessoas. A gente já há um tempo, não é nem agora, mas já há um tempo, com a chegada da Letícia, a Tereza entrando nessa frente também, o quanto que essa frente é importante aqui para a Big. Então, para quem não me conhece, quem não trabalha na Big Data Corp, eu sou Stephanie, eu sou diretora de pessoas, né, do time de recursos humanos da Big Data Corp. E eu trouxe a Letícia e o Rafael, que vão se apresentar para a gente falar aí sobre esse assunto. São duas pessoas muito especialistas no assunto, vão trazer casos e discutir aí com a gente sobre esse tema super relevante. Vou passar aí a palavra para vocês. Letícia, Rafael, por favor. Então, eu acho que a maioria aqui já me conhece. Eu sou Letícia e trabalho com os colaboradores da Big. Sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, e venho aí realizando esse trabalho, acompanhando os colaboradores já há quase 2 anos. Então, é muito importante estar aqui. Eu estou muito feliz, até por ter, né, essa oportunidade de falar da importância da saúde mental no ambiente corporativo. E tive a ideia de convidar o Rafael, porque ele é a pessoa certa para falar sobre saúde mental. Então, acho que vai ser bem interessante esse bate-papo. Perfeito. Então, deixa comigo agora também me apresentar aqui. Me chamo Rafael Frasson. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Stephanie, da Letícia. E uma coisa, né, pessoal, é muito importante a gente trabalhar num lugar, estar num lugar, ou ver empresas dando essa oportunidade de colaboradores e de pessoas até fora da empresa de falar sobre um assunto que é tão importante, que é saúde mental. Eu sou formado há 18 anos, fez 18 anos agora que eu sou formado, estou ficando um pouquinho velho já, né? Talvez alguns daqui tenham essa idade, eu tenho isso de profissão. Sou apaixonado por psicologia, pelo comportamento humano, trabalho como psicoterapeuta, tenho meu consultório, sou aqui de Florianópolis, de Santa Catarina. Eu tenho mestrado também na área, né, em psicologia, agora estou indo para o doutorado ano que vem, e também já fui presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina. Então a psicologia está no meu sangue, está nas minhas veias, e poder ter espaços como esse, para a gente poder falar de saúde mental, para mim é maravilhoso. Eu sinto um prazer imenso de poder fazer isso, porque saúde mental era, há pouco tempo atrás, era um tabu, ainda é um tabu para algumas pessoas, porque a gente pensa, né, eu não estou ficando louco, eu não estou ficando maluco, eu não preciso de psicóloga, eu estou indo bem, né? Mas não é assim, a gente sabe que a gente precisa cuidar também de uma outra saúde, que é aquela saúde, a saúde física a gente já se preocupa, mas a saúde mental a gente não tem a noção de também precisar se preocupar, a gente acaba não se preocupando, a gente vai deixando. Então, esse espaço, e quero já iniciar com vocês, que é importante a gente também se preocupar com a nossa saúde mental, por quê? Saúde física, pessoal, a gente sente no corpo, mas saúde mental também a gente sente no corpo. Vários tipos de problemas emocionais que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes está sendo interferidas aí no corpo, está sendo apresentada pelo nosso corpo. Mas quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está com dor no joelho, quando a gente está com dor de barriga, a gente não espera 3 dias para ficar mal. Se tu fica com 3 dias dor de barriga, indo no banheiro todo dia, o dia inteiro, é óbvio que tu vai sair correndo para ir no médico. Eu não tenho dúvida disso, qualquer um de nós aqui. Por quê? Não quer ficar assim. Aí tu vai no médico, pro médico te dar um remédio para ver o que você tem. Isso é saúde física. Mas aí quando a gente está mal emocionalmente, quando a gente tem uma perda significativa na nossa vida, quando a gente está conturbado no nosso trabalho, quando a gente não está conseguindo dar conta das coisas do nosso dia a dia, as pessoas não procuram ajuda. E é importante a gente estar falando isso, porque é importante buscar ajuda quando a gente também não está com problema, quando a gente também está com problema, ou a falta de saúde mental.
Então, não é só uma questão só cuidar do meu corpo físico, mas eu preciso cuidar da minha cabeça, da minha mente. Eu preciso cuidar das minhas emoções, porque as minhas emoções, elas interferem na vida como um todo, no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me relacionam. Então, esse cuidado em termos de saúde mental é algo necessário. A pandemia, né, essa questão da pandemia, 3 anos atrás aqui, foi algo que chamou muito a atenção. E se começou a falar um pouco mais de saúde mental. E digo para vocês, a pandemia causou um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. Né? E tu fala, pô, mas como assim as pessoas podem ficar tão mal por uma pandemia, por ficar em casa? Não é bom ficar em casa? É. Mas nós, seres humanos, nós temos uma condição, enquanto seres humanos, que é a gente se relacionar com outros seres humanos. Então, essa necessidade, essa dependência do ser humano, que é se relacionar com os outros, e a gente se torna um ser humano assim, a gente precisa estar se comunicando, estar se falando, a gente precisa estar nessa relação. E quando essa relação se quebra de uma hora para outra, por muito tempo, como é o caso da pandemia, em alguns locais, isso atrapalha muito as questões emocionais das pessoas. E aí começou um pouco mais ser falado sobre saúde mental, isso que é importante trazer. Então, saúde física é uma coisa, e a gente sempre buscar. Agora, que fique você atento também que a saúde emocional também te afeta. Aí você pode estar perguntando assim, tá, Rafa, mas como é que eu vou saber que eu estou mal? Como é que eu vou saber que eu preciso de ajuda emocional? Essa é a questão. A psicologia, ela vai estudar as emoções, vai estudar os comportamentos, vai estudar as relações das pessoas entre elas. E é nessas questões que envolve as nossas emoções quando elas estão falhas, quando elas estão com problemas. Então, como é que eu identifico se eu preciso de ajuda? É assim, ó. A minha ideia aqui não é trazer termos técnicos, mas assim, a nossa vida, cada um tem o seu padrão de vida, seu jeito de viver, a sua forma de encarar esse mundo, que muitas vezes é cruel. A gente tem uma forma, cada um tem uma forma, que a gente chama isso de personalidade. O jeitão que a pessoa tem de enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Tá? Cada um tem o seu jeitão. Uns talvez você possa achar um pouco estranho, uns você pode achar meio mais legais, outros meio piores, não tem problema, mas cada um tem o seu jeito. Esse jeito que nós temos, que é o nosso padrão de ser, nosso padrão de comportamento, a gente vê isso no nosso dia a dia. Por exemplo, sei lá, você trabalha, você estuda, você, sei lá, joga futebol, joga vôlei, assiste série na televisão, sai com os amigos, vai no churrasco, vai no shopping. Assim, vamos dizer que tua vida, tu faz esse tipo de coisa. Né? Como exemplo aqui. Esse é o teu padrão de vida, você vai fazendo essas coisas. Quando é que eu percebo que as minhas emoções estão começando a me atrapalhar? É quando essas coisas que você faz no seu dia a dia, seja no trabalho, ou em casa, ou com seus amigos, nos lugares sociais que você está, quando as coisas não estão mais acontecendo como normalmente acontecia. O que é o normal? O normal é o teu padrão, é o teu jeito, é o teu jeitão. Né? Porque vai dizer assim, o padrão é a pessoa ficar muito quieta. Mas assim, às vezes a pessoa é quieta também, então não é isso. Mas é quando a pessoa sai um pouco, que eu digo assim, é sair do eixo. O que é sair do eixo? Não, é quando a pessoa está vivendo uma vida e ela começa a ter prejuízo no seu dia a dia. Não consegue mais acordar no horário para ir para o trabalho, a pessoa não está conseguindo dormir direito, a pessoa não quer mais sair com os amigos, a pessoa fazia um esporte, começou a deixar de fazer esporte. Quando isso começa a se atenuar, começa a aparecer muito na sua vida, essa mudança do teu padrão, é aí que a gente tem que ficar atento. É nessa hora que a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer assim, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Eu não era assim. Né? Eu fazia essas coisas, não estou fazendo mais. Como assim eu não estou conseguindo mais dormir direito? Como assim que eu estou com falta de apetite? Ou como assim que eu estou comendo demais? Essas coisas a gente tem que olhar para a gente. E as pessoas, elas até sabem, elas até conseguem olhar. Eu não estou bem porque eu estou me incomodando no trabalho. Realmente não estou bem porque, sei lá, um parente está me incomodando. Não estou bem porque eu estou preocupado com as contas e estou sem dinheiro. A pessoa até sabe, mas a gente acaba não se ligando que são questões emocionais, psicológicas, que envolvem todo o resto. E não tem como eu dizer aqui para vocês, se você não estiver bem no trabalho,
mas no resto você vai estar bem. Não tem como isso. Normalmente, quando a gente não está bem numa dessas circunstâncias da nossa vida, das coisas que nos cercam, normalmente a gente não está bem em outras. E é aí que a gente tem que ficar atento. Então, a gente tem que ficar atento com as circunstâncias ao nosso redor e a gente tem que ficar atento também pelos sinais que o corpo nos dá. Muita dor de cabeça o tempo todo. Até dor de barriga começa a dar quando você vai fazer uma coisa, quando você vai sair para o trabalho. Coisas que não davam em você, você tem que ficar atento. E eu até sugiro, às vezes você está com dor física, tem que ir no médico, vai no médico, já procura. E às vezes o médico vai dizer para você assim, não tens nada fisicamente. Aí você tem que pensar, então são as minhas emoções que estão acontecendo alguma coisa, que estão sendo alteradas, e vai buscar ajuda psicológica. Então, esse tipo de cuidado a gente precisa ter. Esse tipo de cuidado não só conosco, eu comigo mesmo, você consigo, mas nós com os outros. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, da minha filha. Eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos agora. Eu vi ela uma semana, ela muito quieta, muito quietinha no canto dela, assim, não queria muito conversar, tal. Não é o jeito dela, aquele ali, pensei eu. Não é o jeito dela, sei lá. Mas pensei, né? Isso aí não deve ser nada. Mas os dias foram passando, ela continuou assim. Eu assim, não, mas tem algumas coisas estranhas. Eu falo, filha, teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa na escola, tá com algum problema? Não, filho, pai, tá tudo bem, tudo certo. Não, mas eu te vejo um pouco mais quieta. Não, pai, tá tudo bem, tudo certo. Mas ela ficou isso umas 2 semanas, daí começa a ficar preocupante, né? Isso é o que eu estou falando para vocês, é olhar para o outro também. Aí eu olhei para ela e assim, isso não passava aquela tristeza dela, aquela quietude dela. Aí eu fui na escola. Qual é o meio que ela mais está? É na escola. Fui na escola conversar com a professora, está acontecendo alguma coisa? Aí a professora falou que tinha uma colega dela que estava importunando ela lá. E aí eu perguntei para a professora, o que a gente pode fazer aqui para ajudar nisso? Então a professora, a gente pode trocar de turma, talvez amenize, talvez ajude. Trocamos de turma, parece que virou uma chave, a menina voltou ao seu padrão de comportamento. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, esse olhar. Só que o que acontece no nosso dia a dia? É correria. É ter que trabalhar, é ter que sair correndo, é não comer direito, né? A gente não para, final de semana quer fazer uma coisa, acaba não fazendo, fica focado com a mente no trabalho, a gente fica correndo, a gente muitas vezes não tem olhar nem para a gente, imagina para os outros que estão ao nosso redor. A vida é correria, e cada vez mais essa vida é correria. Por isso que no Brasil nós somos tão ansiosos, porque a vida é corrida. Só que aí que tá, não dá para a gente viver a vida correndo, para daqui 10, 15 anos tu bugar, né? Que é até um termo que pode ser usado aqui, né? Deu um bug. Você bugar a tua cabeça, bugar o teu comportamento. E aí, então, não adianta a gente ver nessa corrida e bugar daqui a um tempo, daqui um pouco mais à frente. A gente tem que cuidar. E tem que cuidar que, senão, o mundo que está ao nosso redor ele nos atropela pela velocidade das coisas que a gente precisa fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, vão fazendo perguntas no chat. Vão fazendo perguntas no chat quando eu vou falando aqui, que no final da minha fala, a Letícia vai ler algumas perguntas ali pra gente, tá? Exato, vamos interagir, gente. A ideia é a gente trocar. Eu sei que todo mundo aqui tem experiências, vivências, vamos aproveitar o bate-papo. Isso, por favor, que fica mais dinâmico o negócio. Então vamos colocando no chat aí. O Gustavo acabou de colocar aqui que também tem o outro lado, né? As pessoas, quando acabam, às vezes, olhando demais para os outros e esquecendo também de se cuidar, né? Tipo, acompanhando muito o que poderíamos falar de autossacrifício, né? E tem pessoas que cuidam tanto dos outros, que acabam não cuidando de si, né? Que isso também acontece no trabalho também, né, Rafael? Assim, às vezes você está querendo ajudar tanto as pessoas, você acaba se sobrecarregando de tal forma que também não é saudável. A gente, óbvio, sempre precisa pedir ajuda, assim como a gente também gosta de ajudar os outros, mas é um equilíbrio. Exatamente. E tu percebe que tudo isso é relação humana. Porque não adianta só eu me cuidar. Por quê? Porque eu vou estar me relacionando em casa com pessoas, eu vou estar me relacionando no trabalho com pessoas. Então, claro, eu preciso me cuidar porque eu preciso estar bem na relação com os outros, mas eu preciso que os outros estejam bem. Por isso que eu preciso ter esse olhar. Eu preciso estar olhando para o outro e estar ajudando. Agora, quando a balança pesa só para algumas pessoas, para um ou para outro, essa balança não vai fechar, né, no peso. Então, a gente precisa estar equilibrando isso também. Não adianta eu estar bem em casa e a minha esposa estar mal, porque eu vou estar mal também, não querendo, né? Eu vou estar mal.
Mesmo pensando, não, mas eu estou bem, ela que se dane. Não tem como pensar assim quando se casa com alguém. Né? Quando você está no trabalho, tem o teu colega do lado, faz assim, eu estou bem lá, o cara não está muito bem, mas também dane-se, o problema é dele. Não dá para ser assim também, porque se ele começa a ter problema no trabalho, tu começa a ter problema também. Então, esse mundo de relação que a gente vive o tempo todo é complexo, não é fácil. Não, e viver não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. Por isso que aí vem o conceito de saúde mental. O que seria o conceito? O que é o conceito de saúde mental? O conceito de saúde mental é você conseguir lidar com as circunstâncias do seu dia a dia. Com as coisas boas e com as coisas ruins. Cuidar das coisas boas, né? A gente saber lidar com as coisas boas é muito mais fácil, se torna mais fácil. Mas lidar com situações difíceis muitas vezes não são fáceis. Mas ter saúde mental é a gente conseguir lidar com essas circunstâncias. Então, no trabalho, eu ficar triste no trabalho, ficar mal no trabalho, pode até acontecer, porque eu não posso ficar o tempo todo assim. Eu posso ter dias tristes, dias infelizes, dias que eu não fui bem, dias que eu não consegui, dias que eu me decepcionei. Isso acontece no mundo. O que não dá é quando isso acontece o tempo todo. E aí começa a não ter saúde mental, né? Que é a ausência de saúde mental. Então, saúde mental é eu conseguir lidar com as circunstâncias. Só que qual é o problema, né, Letícia e Stephanie? O problema é que a gente não aprende a lidar. A gente não aprende, a gente aprende na vida. Levando na cabeça, levando pontapé da vida. Porque lá na nossa infância a gente aprende o quê? Porque tu tem que estudar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que casar, tem que ter filho, tem que ter um apartamento, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que mostrar para a sociedade alguma coisa. A gente é cobrado nisso. Na nossa infância é muito difícil a gente conseguir parar e ouvir assim, cuide de você, cuide da sua saúde mental, né? Ou os pais se preocupando em ter um ambiente em casa de cuidado de saúde mental. Isso a gente vê pouco. Meio que parece assim que isso não se fala, não se diz, principalmente na infância, na adolescência. O quanto que as emoções são importantes, né, Rafael? Você reconhecer as suas emoções. Isso tem impacto, inclusive, em saúde mental. E aí, a gente não tem esse costume, né, Stephanie, de ter esse olhar. Porque a gente não é ensinado. A gente não tem esse... Né, os pais falarem assim, não, vamos cuidar da saúde mental dos nossos filhos. É raro ouvir isso dos pais. E o pior, o que eu mais escuto no consultório é o pai tentando levar os filhos no meu consultório para eu resolver um problema que não é meu, que é um problema dos próprios pais com os próprios filhos, inclusive. E os pais, eles não querem, eles acham que o problema é da pessoa. Não, a pessoa está com problema. Então, na maioria das vezes, o problema é na relação que tem em casa, né? Então, são situações que envolvem tudo isso, envolve saúde mental. Então, a saúde mental é eu conseguir dar conta. Agora, tem dia que eu não dou conta? Tem. Tem situações que eu não vou dar conta? Tem. Tem situações que eu vou ficar mal? Tem. Tem situações que eu vou ficar triste? Vai. Tá? Então, também tem uma questão muito diferente, Stephanie e Letícia, que é assim, eu não estar bem e eu ter um transtorno de saúde mental. Isso é uma diferença. Então, ficar triste não é depressão. Estar em momentos ruins, de baixa autoestima, não é depressão. Mas são sintomas que podem levar à depressão. Então, uma pessoa que está triste por coisas que não estão acontecendo bem na vida dela, que pode ser milhões de coisas, estar triste faz parte da vida. O que não faz parte da vida é ficar triste o tempo todo, a todo momento e por muito tempo seguido. Né? Então, perder um ente querido, você vai ficar triste, você vai sofrer. Inclusive, você tem que ficar triste, você tem que sofrer. Agora, isso tem um tempo. Então, ficar triste, ficar mal por uma situação que você está levando na vida, se isso começa a ser constante, praticamente todos os dias, ou 4 vezes na semana, por todos os meses, por mais de 6 meses, nesse mesmo sintomas de tristeza, por exemplo, você começa a entrar aí sim no transtorno. Quando eu falo que a gente precisa lidar, o conceito de saúde mental é a gente lidar com o nosso dia a dia, o que é isso? É a gente quer saber lidar. Quando a gente não consegue lidar, a gente vai tentando. Mas quando a gente não está dando conta, a nossa vida começa a se transtornar. Por isso que a gente entra no transtorno. Por isso que a palavra transtorno mental, o que é? É quando a vida da pessoa, nesse dia a dia que ela leva, começa a ter grande prejuízo. Ela começa a entrar num transtorno. É quando a vida da pessoa
começa a ser uma vida de transtorno, ela está transtornada, ela não consegue mais lidar com as suas próprias emoções e com o dia a dia. Aí ela começa a entrar no transtorno. Então tem um passo muito grande entre sintomas de ansiedade. Ansiedade todo mundo tem. Posso até falar, né, o conceito. Ansiedade a gente tem, medo a gente pode ter momentos de pânico, a gente pode ter momentos de tristeza. O que não dá é o tempo todo. Quando começa a ser o tempo todo, eu começo a elevar meus sintomas. Então, aí que eu preciso buscar ajuda. Quando esses sintomas emocionais, quando as minhas emoções, eu não estou conseguindo mais lidar. Eu preciso buscar ajuda aí. O que acontece normalmente, principalmente no consultório? As pessoas vão no consultório quando o quê? Quando a vida está transtornada. Quando já perdeu o emprego, quando já separou do cônjuge, quando já brigou com os filhos, quando não tem mais amigos. As pessoas normalmente vão para o consultório quando a vida já está um transtorno. A água já derrubou do copo faz tempo. O que eu quero colocar para vocês, é por isso que a gente tem esse espaço, é que você deve buscar ajuda quando não deixar esse copo encher. Já buscar ajuda com as suas emoções quando elas já começarem a aparecer. Quando você não conseguir lidar. Quando você começa a ficar triste por muito tempo. E outra, pessoal, assim, só para a gente sintonizar, assim, para você perceber uma coisa. Ansiedade, o que é ansiedade? Tá? Medo é uma coisa. Ansiedade é um tipo de medo, tá? Mas medo é aquilo que nos acontece no momento. Algo aconteceu, eu fiquei com medo. Tá? Que eu entro em esquiva ou vou enfrentar. Né? Algo que me atormente no sentido de ou enfrento ou eu saio, entre fluxo. Isso é medo. O que acontece? Ansiedade também é um medo, é a mesma coisa, só que uma ansiedade é um medo futuro, é um medo de algo que vai vir a acontecer. Então, eu estou com o meu trabalho, eu preciso entregar um projeto, eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã. Beleza. Amanhã, aí eu fico com medo de não dar conta do amanhã, isso é ansiedade. Só que ansiedade, medo pode acontecer. Se eu subir num prédio de 15 andares, 20 andares, estiver lá em cima, eu vou estar com medo. Aí eu me afasto. Agora, se eu tenho um trabalho para fazer, né, ou então, quando eu estava pensando aqui em falar com vocês, gera uma certa ansiedade? Gera. O medo de estar lá conversando com alguém que eu não conheço, tal, pessoas diferentes, tal. É ansiedade também. Mas isso é natural e é normal, tá, pessoal? Agora, quando isso começa a ser um grande problema? Quando essa ansiedade é o tempo todo, todos os dias eu fico ansioso por amanhã, por daqui uma semana, por daqui um mês. E aí eu não consigo deixar de ser ansioso, aí a tua vida começa a ficar um transtorno, porque tu fica mal, tu não consegue dormir direito, né? Daí tu começa a comer demais, comer de menos, porque pelo medo do que vai vir a acontecer. É isso, a ansiedade tipo patológica que a gente fala, começa a entrar em transtorno. O medo é a mesma coisa, o medo de tudo, o medo de todo mundo, o medo de qualquer coisa, o medo de todas as circunstâncias, aí começa a ser problema. Pânico. Por exemplo, talvez um de vocês aqui já sofreram pânico. Por exemplo, quando eu fui assaltado à mão armada, eu tive pânico na hora. Mas eu tenho transtorno de pânico? Não. Se um leão entrar onde vocês estão agora, você vai ter pânico. O pânico é um medo absurdo, momentâneo, que o coração acelera, falta ar e tu tem a certeza que tu vai morrer. Isso pode acontecer às vezes? Pode. Só que não pode acontecer toda semana. Se acontece toda semana, começa a entrar no transtorno. A depressão, que é essa questão do Setembro Amarelo, é a mesma lógica. Estar triste faz parte. Como se a gente ficasse alegre o tempo todo, mas não tem isso. Coisas acontecem. Agora, ficar triste o tempo todo, aí são sintomas emocionais que a gente precisa ter cuidado. E esse sintoma de tristeza, ou de medo, ou de ansiedade, ou de pânico, esse medo a gente precisa... esses sintomas a gente precisa ficar atento para que isso não domine a gente e nos paralise. E quando paralisa é que a nossa vida entrou em transtorno. Aí, normalmente, a gente começa a ter sintomas de transtorno mesmo, viu, Letícia e Stephanie? Rafael, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu sei que não está na hora de pergunta, mas mais para a gente trocar aqui com o pessoal. Você falou em depressão, tem muito a ver, óbvio, com o Setembro Amarelo. Conta um pouquinho, você que está nesse dia a dia da psicologia, como é que é isso? Como é que você enxerga isso no ambiente de trabalho? Como é que a gente, como empresa, ou até mesmo como colegas de trabalho, a gente consegue se ajudar a identificar, né? Porque o seu início da fala foi, putz, às vezes a gente não consegue observar o outro, porque a gente está imerso em tantas circunstâncias do dia a dia. Eu queria te ouvir um pouquinho. Legal. Conceitualizando vocês nessas questões de saúde mental, né? Psicologia, os transtornos, sintomas emocionais, a gente encontra na nossa vida
perfis que a gente fala, que são locais onde a gente está. Então, a gente está em casa, a gente frequenta a nossa casa, cada um no seu estilo de casa, né? Não digo físico, mas estilo em termos de comportamento. A gente está lá no trabalho, um estilo também de trabalho, um para um lado para o outro, né? Big Data tem muitos programadores e tal. E nos ambientes de estudo, talvez muitos aqui estudam, a gente tem vários ambientes, Steph. Um desses ambientes é o trabalho. E o trabalho é um dos ambientes muito que dominam muito a vida da pessoa. Dominam não no dominar de domagem, mas dominar no sentido de tempo. A gente está em casa muito tempo da nossa vida, mas a gente está no trabalho muito tempo da nossa vida. Então, o que acontece? O trabalho, ele tem que ser um ambiente que, por ser um ambiente que nos pega muito tempo, tem que ser um ambiente agregador em termos de saúde emocional. Ele não pode ser um ambiente onde nos seja um causador de algo, né? Uns causadores de problemas emocionais. Então, a vida que a gente leva, a vida como um todo, já é um causador de situações emocionais, de problemas emocionais. Mas no trabalho, como a gente está bastante tempo, pode ser um causador a mais. Então, o que entra nessa questão do trabalho? A empresa, que tem que ter esse olhar, esse cuidado. Então, o que é o cuidado humano, né? Cuidado humanizado. O que é o cuidado humanizado? São as pessoas são humanas, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, ok? Tem um certo padrão de trabalho, tem que bater metas, tem que produzir, isso faz parte, todo mundo sabe disso. Agora, como isso é feito com esses humanos que estão na empresa, a empresa tem que se preocupar. Porque muitas vezes, ao invés de eu estar tentando buscar uma produção, uma qualidade na produção, né, em metas e objetivos, eu estou buscando isso, eu estou causando nessa busca transtornos e problemas emocionais para as pessoas. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Isso é uma coisa, a empresa. Outra coisa são as pessoas. As pessoas também, as empresas podem ser um facilitador para problemas emocionais, mas às vezes não é. Mas às vezes é na empresa que está aparecendo. Por quê? Porque às vezes na casa da pessoa está com problema. Às vezes a vida da pessoa na sua infância, na sua adolescência, foi traumática, teve problemas emocionais que eu acabo levando para a minha vida como um todo e acaba aparecendo lá no trabalho também. Então são duas frentes que tem que ser encarado. A vida de cada pessoa, que é difícil isso para as empresas. Pensa, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vida, mas tem que se fazer, fomentar isso, e eu percebo que vocês já falaram de ações que a empresa faz. Isso é cuidar do ser humano. Mas também tem aquelas pessoas que vão ter problemas que não são da empresa, mas estão refletindo na empresa. E aí sim, Stephanie, de cuidar a empresa e muito da liderança, conhecer os seus liderados, todo líder tem que conhecer os seus liderados. E o líder ele tem que entender que seus liderados, cada um tem o seu jeito. Por mais que tenha um padrão de trabalho, cada um tem o seu jeito. Esse jeito que as pessoas têm, quando elas saem do normal de cada jeito desses, a gente tem que ficar atento. O líder tem que estar atento a isso. Porque isso vai interferir no trabalho, isso vai interferir na relação, na produção. Né? Então, quando há alguma coisa que está saindo do convencional para o liderado, é o momento de acionar o colaborador e buscar, junto com a empresa, ajudar essas pessoas. Né? Então, dentro da empresa, é essa percepção que a gente tem que ter. E a gente percebe muitas pessoas, e é interessante, viu, Stephanie, que as empresas de tecnologia têm muito esse olhar. Agora, eu estudei no meu mestrado, Stephanie, eu estudei a saúde mental dos bancários. Aí é um caos. Lá na saúde mental dos bancários, as organizações bancárias é totalmente contrário. Lá, quanto mais a empresa trouxer problemas emocionais, parece que é melhor lá. Entende? Que é bem diferente de empresas de tecnologia, que vem o ser humano bem diferente. Então, lá no meu estudo, no mestrado com saúde mental dos bancários, é um caos. Os bancários estão adoecendo, os bancários estão morrendo, os bancários estão se matando. Então, quanto uma pressão desnecessária, né? Pelo resultado, pelo número. E acho que tecnologia tem uma coisa que são empresas novas, assim, novas, mas são pessoas que outro ar, trazendo outras relevâncias para o dia de trabalho, né? É uma percepção que eu tenho também. E o que eu coloco para todas as organizações, e claro, coloquei para as organizações bancárias, é que assim, se eu cuidar
eu, empresa, cuidar das pessoas, ter uma visão humana das pessoas e cuidar com elas, eu vou ter uma empresa mais produtiva, mais lucrativa, com um ambiente melhor. Então, é muito estranho conseguir compreender e entender que tem empresas que não entendem isso. Empresas que utilizam as emoções das pessoas como meta de, né, incomodação, de transtornos, de estresse, de burnout, no sentido de que a pessoa fica estressada e vai produzir menos, mas eles não se preocupam com isso. Aí o que acontece? Vai ter problema, as pessoas vão se afastar, as pessoas não vão trabalhar, as pessoas vão, né, colocar, né, questões judiciais aí e não vai resolver. Agora, se eu tiver um olhar, um cuidado para essas questões emocionais, o quanto que vai ter de resultado? Vai ter resultado para todo mundo, principalmente para a pessoa. Quanto mais a pessoa emocionalmente bem ela estiver, melhor será para as empresas, nas suas produções, né, que a gente não tem como não entender a empresa que não dê lucro, que não dê resultado. Tem que dar, faz parte. E a vida é assim, a gente tem que dar resultado como um todo. Nós, individualmente na sociedade, a gente tem que dar resultado. Né? Agora, esse resultado, ele vem quando as pessoas estão bem, seja de saúde física, seja de saúde emocional. E o Setembro Amarelo, que é essa campanha maravilhosa, ela vem lá dos Estados Unidos, surgiu em 1994, aqui um pouco de história para vocês. Em 1994, um rapaz, um jovem, 17 anos, se matou, e ele tinha um carro amarelo, um carro antigo, um carro amarelo e tal. E aí as pessoas que conheciam ele, nas homenagens, no enterro, nas homenagens que fizeram na escola, em vários lugares, eles fizeram os lacinhos brancos, cada um usou uma parte branca da roupa, e também eles criaram um cartãozinho, os pais criaram um cartãozinho amarelo, que dizia assim, né, você não precisa fazer isso. Antes de fazer algo, peça ajuda. E esse cartãozinho foi espalhado e continuou. E continuou até hoje, foi espalhando por outros países também. Então, o que é isso? Não deixar que algo aconteça de ruim na vida da pessoa, seja na vida lá no dia a dia dela em casa, ou seja na empresa. E digo mais, Stephanie, a empresa muitas vezes é a que está causando isso. Muitas vezes a empresa não está causando, mas a empresa está meio que, como não está ajudando, às vezes a empresa nem ajuda e nem causa, mas ela está por trás, ela está. Não tem como não fazer parte, entende? Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Então, a questão do Setembro Amarelo é uma questão do suicídio. Eu falei para vocês que tem os sintomas, que às vezes a gente não está bem, que a gente fica transtornado, entra nos transtornos. Quando a gente fala de suicídio, pessoal, é quando a pessoa não consegue suportar a vida. Uma coisa é não conseguir suportar as emoções, que já é um problema. A pessoa não consegue suportar tanto as emoções que ao ponto de não conseguir suportar a vida. Ao ponto de assim, eu desisto disso, eu não consigo, eu não dou conta. Ao ponto de se matar, de perder a própria vida. Isso, para mim, me assusta. Com 18 anos de profissão, sempre me assusta quando eu fico sabendo de um suicídio. Porque tem várias formas de evitar isso. E a primeira forma, uma das formas, é a pessoa buscar ajuda, que é difícil. As pessoas muitas vezes não se reconhecem. E a outra é, mas ninguém viu. Ninguém viu que essa pessoa não está bem. Ninguém ao redor dela viu que ela estava se perdendo. Porque ninguém, assim, talvez alguém possa falar para ti assim, porque a pessoa se matou, mas ela é tão boa, fazia tudo. Como é que ela se matou do nada? Pessoal, ninguém se mata do nada. Não tem isso, não existe psicologicamente, isso é impossível. A pessoa acordar e dizer, vou matar. Vai se matar. Não é assim. Tá? Não é. É muito além disso. Então, a ponto da pessoa se matar é que assim, foi tão insuportável a dor emocional que ela tem, que ela perde a vida. E que você que está aqui escutando, que você que está participando aqui com a gente, que você não chegue lá. Isso é um extremo de extremo. Ou fazer uma maldade muito grande, né? Antes do suicídio, muitas vezes tem a questão de se cortar, né? Tem muitas coisas antes. A questão de comida, de alimentação, do sono. E outra, Letícia e a Stephanie, a gente também, muitas vezes, a gente não percebe no outro e ainda põe culpa no outro. Como assim? Tu não acorda por quê? Pô, seu madrião, fica aí dormindo. Né? Pô, cara, tá comendo demais, seu gordo. Não sei o quê. Né? Ou então, tá ficando magro, né, cara? Pô, não tá comendo nada, tal, fica zoando ainda. E muitas vezes a pessoa tá com problema e a gente fica
instigando ainda o problema da pessoa ainda. Não, e eu acho que esse é um ponto que você falou super relevante, assim. Imagina que a gente está num ambiente de trabalho e a gente vê uma pessoa do nosso time que, putz, né, assim, chefe, não vou, ou chefa, enfim, não vou conseguir entrar hoje, eu não estou me sentindo bem, não estou conseguindo levantar da cama. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes, e não necessariamente isso vai se encaminhar para, né, todo o intuito do suicídio, mas nós, como empresa, é claro que a gente quer o resultado, que para a empresa é importante, mas não acontece resultado sem as pessoas, né? Como é que vocês veem isso, né? Seja a Rafa, seja a Letícia, como é que vocês veem isso na prática de como que a empresa, o líder, a gente pode ajudar a identificar, nossa, não, peraí, tô vendo aqui a pessoa tá 4 dias, 5 dias, 2 semanas, não tá participando, tá chegando atrasada dos calls, eu vejo que não tá se sentindo bem, tá tendo crise de ansiedade. Porque é claro, eu entendo, eu também sou psicóloga e entendo que nem sempre a gente tem muita ação para fazer, porque a pessoa também, a motivação ela tem que vir de dentro para fora, mas apoiar ele é importante, ouvir, dar caminhos, minimamente. Então, você pode fazer tal coisa, tal coisa. Então, eu queria ouvir um pouco vocês. O que você falou, Stephanie, muitas vezes a pessoa tem essa clareza e fala sobre, né, coloca ali, eu não estou me sentindo bem, expressa isso. Mas, em muitos casos, nós acompanhamos aqui que não acontece dessa forma. Então, as pessoas só não aparecem ou começam a ter esses atrasos, né, a falta das entregas, e são alguns sinais que até para o time, né, ficar mais atento, que não só porque a pessoa não está dando conta daquela, né, da rotina de trabalho, pode ser aí a questão emocional por trás. Então, acho que esse ponto é bem importante, assim, de frisar, de prestar mais atenção, né, nesses atrasos, nessas ausências, ou até mesmo, como o Rafael colocou, como é importante perceber a personalidade da pessoa, né? Reconhecer isso. Porque aqui nós utilizamos algumas ferramentas que ajudam muito a entender esse jeitão, que foi o que o Rafa colocou. Desculpa, o Paulo ele falou uma coisa super relevante aqui que acho que tem a ver com o que a gente está falando, que existe um medo muitas vezes de se abrir sobre a situação que está passando no trabalho, para não parecer estar fraco ou que seja um problema. Muitas das vezes é um ambiente de constante cobrança e uma sensação de falta de reconhecimento. Isso é super relevante também, né? Porque se o gestor ou a gestora não fala sobre o assunto, não cria uma base de confiança, a pessoa não se sente bem para falar. E aí parece que assim, se eu falar, eu já estou entregando, já estou recebendo feedback. Daí isso parece uma bola de neve, porque daí vai começando uma coisa de ansiedade, que foi o que o Rafael falou, uma coisa de síndrome do impostor, uma coisa. Aí você não consegue se recuperar, você não consegue sair do outro lado, né? E eu acho que talvez a confiança é uma base importante nesse momento. Exato. Sabe o que é? Assim, ó, as empresas têm que treinar isso. Sabe o negócio de treinar um Excel, treinar a pessoa a usar um tipo de sistema, uma linguagem de programação? Sabe o treinamento que empresas fazem? Vários tipos de treinamento, vocês devem fazer um monte. O treinar o olhar humano, o treinar as questões emocionais, o treinar essas questões de relação humana, é isso. Quando eu treino meu liderado, e aqui é um treinamento, isso que a gente está fazendo é um treinamento para todos aqui, de enxergar, de a gente se olhar e de a gente olhar para o outro. E aí também temos que ter o líder com um treinamento na qual ele também entenda isso. Que se a pessoa me pedir ajuda, eu tenho que acolher. Né? O acolhimento. E acolhimento, como é que é esse acolhimento? Os líderes têm essa capacidade de acolhimento ou não têm? Então isso tem que ser treinado. A gente não aprende isso, né? A gente muitas vezes, e os mais antigos, eles falam assim, tá de frescura? Eu já vi muito isso. Tá de frescura, toma vergonha na cara, vai trabalhar, seu vagabundo. Né? Ele que faz ali. Não dá, hoje não dá. Exato. Ou a pessoa tem medo de ser mandada embora. Nossa, se eu falar isso daqui, eu vou ser mandada embora com certeza. Mas, gente, assim, né? É óbvio que existe uma coisa do passado, que é esse medo do passado, mas a gente precisa mudar isso. Acho que esse é um pouco do objetivo também desse call, da gente trazer essa nova visão. A gente recentemente fez com a Letícia um treinamento com os líderes sobre saúde mental, e acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso.
Porque isso vai fazendo o quê? Vai fazendo o líder, o mesmo liderado, o liderado de conseguir se expor, de falar, porque também não adianta ele não falar, porque uma hora vai dar problema, porque vai estar aparecendo o trabalho ali. Mas ele conseguir ter esse espaço é importante, mas isso vem do líder. E o líder saber que esse espaço é importante e ter esse acolhimento, né? Por exemplo, feedback. Feedback não se dá numa sexta-feira, sabe? Tem umas coisas assim que o ser humano a gente precisa compreender. A gente precisa dar um suporte para a vida da pessoa. A gente pode nem falar as questões, não é uma questão emocional, mas a gente fala, como é que você está? Pô, eu vejo que você não está bem, o que aconteceu? Eu posso te ajudar? Eu vi que a tua produção está um pouco fraca aqui, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente pode acionar alguma coisa? Queres ir no médico? Quer ir no psicólogo? Sei lá, sabe? Essa questão de um líder, muitas vezes, conseguir deixar claro isso para o liderado vai se sentir mais à vontade e passar, né? E aí, sim, para eu abrir para as perguntas aqui, viu, Letícia? Deixa eu... Aí você deve estar pensando assim, mas então o que eu devo fazer para eu ter saúde mental? Né? Porque, né? Beleza, a gente falou sobre saúde mental, falamos que a gente tem as nossas emoções, a gente pode entrar em transtorno, o caso do suicídio é o caso pior de todos, que daí os sintomas são tão fortes, as emoções são tão fortes que perde a vida. Mas tá, então o que a gente pode fazer? Nas empresas a gente tem que tentar se abrir. Mas antes disso a gente precisa enxergar, gente. Então, o que a gente pode fazer para ter saúde mental? Para melhorar a nossa saúde mental? Para a gente buscar ter saúde mental? Sabe aquela história que você tem que cuidar com o açúcar que você come? Que você tem que cuidar com a gordura que você come? Na saúde mental é a mesma coisa. Você tem que cuidar com quem você está andando, né? Parece coisa de pai. Não, cuida com você que está andando. Mas não é da maldade, mas é no sentido assim, tá, o que você está fazendo da tua vida? Para onde tu está levando a tua vida? Os teus objetivos estão sendo alcançados? Você está tendo prejuízo no seu dia a dia? As suas relações não estão com problema? É isso que você tem que ver. Então, como é que eu faço para buscar saúde mental, se esse é o problema? A solução seria o quê? Primeira coisa para ter saúde mental é cuidar do corpo físico. Saúde física. Então, o que é saúde física? Eu tenho minha atividade física, que seja pouco, que seja de fraca intensidade, mas o meu corpo, ele não é separado de mim. O meu corpo sou eu. Eu sou meu corpo, tá? Então não tem como eu separar assim, não tem como eu não cuidar do corpo. Porque muitas vezes a fadiga no corpo, seja ela um cansaço ou seja uma dor de cabeça, vai te atrapalhar emocionalmente. Então tem que estar com o meu corpo funcionando direitinho. Mas o mais importante para a gente ter saúde mental, buscar ter saúde mental, então esporte, fazer uma atividade física, mas é você buscar situações de prazer ou de hobby que te ajuda a gostar das coisas. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, eu odeio ver filme de terror, eu não gosto. Aí eu vou pegar e vou no cinema e vou assistir filme de terror. Cara, não vai me fazer bem. Eu tenho que entender isso. Eu não vou ver filme de terror, porque vai me fazer mal. Pô, tem um cara no meu trabalho que está me incomodando. Pô, o cara é invejoso, o cara fala muito mal de mim e tal, não sei o quê. Tá, eu vou ficar conversando com essa pessoa? Não, você faça um pouco, você não está te fazendo bem. Então, a gente precisa buscar coisas que nos façam bem. Seja no ambiente de trabalho, né, estar com pessoas próximas, ou no nosso dia a dia. Então, eu preciso ter momentos de lazer. Por isso que a gente trabalha 8 horas, às vezes faz uma hora extra, mas não dá para trabalhar 24 horas. Porque você precisa estar em contato com outras pessoas. Então, ter saúde mental eu sair com os meus amigos, né? Sair com casais de amigos, peguei em casado. Eu jogar futebol, você que gosta de jogar futebol. Se você gosta de assistir uma série, sentar no sofá numa sexta-feira à noite, ali, é a hora de relaxar. Isso te faz bem, é isso que te dá saúde mental. Quem toca um instrumento, né? Eu toquei instrumento por muito tempo, tocava bateria. Então, bateria é maravilhoso para desestressar. Isso é bom. Uma pessoa que gosta de plantar, sei lá, cuidar da horta, sei lá, se pode, né? Vai cuidar da horta. Tem gente que desenha, tem gente que pinta, tem gente que sai para tomar um café com as amigas. Isso é você fomentar a tua saúde mental. Os jovens, o que é um jovem fazer? Vai se divertir. Claro, tudo isso na qual você não causa dano para si nem para outro, né? Tem uma margem do erro, né? O que é a margem do erro? Não, eu gosto muito de ficar doidão, eu vou encher a cara do meu cabelo. Não, daí isso aí já vai te levar para o caos, né? Então não é o caso.
Eu gosto de maltratar os animais, me dá prazer. Não, daí não, né? Pelo amor de Deus, não. Então não é assim. Então não é o prazer pelo prazer em si, um prazer no sentido que te faça bem, sabendo que você se relaciona com as pessoas. Eu me sinto muito bem maltratando a minha esposa. Não é assim, né, pessoal? Então, né, tem que cuidar do outro. Mas sim, a gente tem que buscar momentos de lazer. Então eu gosto de tocar um instrumento. Eu gosto, é um esporte que eu faço, que é o kart, eu adoro andar de kart. Né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu gosto e faço questão de todo dia eu faço a lancheira do meu filho menor. Faço a lancheira dele. É trabalho para você assim, é trabalho? Não, cara. Isso é saúde mental, para mim e para ele. Eu saí com os meus filhos para ir no parque, eu faço questão de ir no parque. Ele pode pensar assim, mas é chato ir no parque. Não, cara. Isso é saúde mental para mim. Eu preciso caminhar com as crianças no parque. Eu preciso andar de bicicleta com eles. Sabe essa questão assim de um pouco fora do trabalho? E no trabalho também dá de fazer assim. No trabalho, é o setor que tu gosta. Né? No caso aqui de programadores, é a linguagem que você gosta de trabalhar. Né? É isso que te dá prazer. Então, também tem que ser perguntado isso. Porque quanto mais te dá prazer, quanto mais tu faz algo na empresa que te dá prazer, que é algo que você gosta, mais saúde você tende a ter. Quanto mais coisa você faz que não tem nada a ver contigo, daí mais chance de ter problema de saúde mental. Então, buscar saúde mental, Letícia e Stephanie, é isso. É a gente buscar coisas que nos dê prazer, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta naquele momento agradável. E seja qualquer coisa. Tem gente que quer preparar uma comida. Tem gente que quer cozinhar. Cara, que maravilhosa. Né? Tem gente que aqui no Sul é muito churrasco, né? O churrasco é muito terapêutico. O churrasco é tão terapêutico. Por exemplo, aqui a gente faz muito a costela 6 horas. Costela 6 horas, o que é? A gente põe uma costela grande, de 7 quilos no fogo, e leva 6 horas para assar. Né? O Mário Sérgio Cortella fala muito disso. Aí tem gente que chega para comer no churrasco. Pessoal, churrasco não é para comer. Churrasco é para ficar 6 horas conversando, compreende? Só que nesse mundo, a gente está num mundo de muito aceleramento, e a gente tem que fazer tudo na hora. Alguém manda um WhatsApp para ti, se tu não responder, a pessoa fica brava. O celular tem uma hora que tu tem que desligar. Aquilo não vai te dar mais prazer. Né? Eu acho que também tem um ponto que você está falando, que é seja protagonista da sua saúde mental. E isso tem muito a ver com o trabalho também. Então, assim, putz, eu estou muito ansiosa porque eu estou achando que eu não estou mandando bem, mas eu não sei porque meu chefe... Chama o seu chefe para conversar, chama o RH para conversar. Putz, uma coisa que me dá prazer é tocar o projeto tal. Então, conversa com o seu chefe também, porque eu acho que isso também tem impacto. É claro que você está falando uma coisa muito importante, que é a gente tem que olhar para o equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida. Se eu não estou bem, putz, deixa eu fazer um exercício, vou caminhar aqui no Parque Ibirapuera, eu moro em São Paulo, ou vou sair com os meus filhos. Né? Acho que a gente precisa pensar agora. Também não deixe trabalho, você também tem que ter prazer. Não é só pressão, sacrifício. O prazer ele tem que estar contido, mesmo que um pouco, dentro de cada um das frentes, né? E tem gente, muitas vezes, a gente trabalha muito pelo dinheiro, né? Pela gente conseguir tocar a nossa vida. Mas o dinheiro só não é o que vai fazer. Mas muitas vezes as pessoas podem falar assim, de repente eu não estou no lugar que eu queria, mas o recurso que eu ganho está me trazendo benefício. Já é uma coisa boa, você compreende? Né? Porque não é sempre que a gente vai estar gostando do que a gente está fazendo, mas às vezes a gente está fazendo por uma necessidade, por um objetivo a longo prazo, de repente eu vou estar nesse setor porque daqui a um tempo eu vou ter a possibilidade de estar em outro setor. Então esse entendimento também, quando não está perfeito como tu quer, também tem que ter, né? Porque se tudo fosse perfeito seria maravilhoso, mas não é sempre assim. Às vezes a gente está num setor que a gente não quer tanto, mas conversa, como a Stephanie falou, conversa com o teu chefe, de repente mais à frente tem a oportunidade, de repente não é agora, mas ok, tu entendendo isso dá saúde mental, né? Isso ajuda muito. Letícia, a gente acho que já podemos ir para as perguntas aqui, o que vocês acham? Vamos, eu ia falar isso. Gente, troquem, mandem perguntas, agreguem com conhecimento. Lê, toca aí. Então, o Rafa falou são diversos aspectos, né, que podem aí interferir na saúde mental. Mas também eu queria trazer esse ponto das crenças sociais que muitas vezes acabam dificultando, né, esse cuidado, esse início de tratamento, por receio, por estigma. Stephanie colocou anteriormente
nos colaboradores que têm essa dificuldade, né? Poxa, se eu expressar, de repente, e o meu cargo, como que fica, né? E talvez uma futura promoção, não posso colocar e expor como se fosse uma fraqueza. Então, falar um pouco mais dessas crenças, até eu acho que seria interessante. Tu sabe que, Letícia, sabe que a sociedade, o que é a sociedade? A sociedade é o mundo que a gente vive, nos cobra coisas. A empresa cobra coisa, as pessoas estão ao nosso redor cobram. Mas a sociedade cobra o quê? Que a gente não tenha problema, que a gente seja forte o tempo todo, que a gente aguente a pressão, né? Então a gente não pode mostrar fraqueza. A gente não pode mostrar que a gente é sensível. A gente não, principalmente os homens, tá? Os homens são terríveis. Os homens são assim os últimos que vão para consultório. As mulheres têm mais sensibilidade com isso. Os homens parece que querem mostrar. Parece não, querem mostrar. Por quê? Porque a sociedade diz. Porque tem que ser o homenzão, tem que ser o cara que domina, tem que ser o cara. Cara, isso acabou, não dá, porque os homens estão se estragando, estão se prejudicando, e pior ainda, estão prejudicando outras pessoas que estão ao seu redor. Quantos homens que estão mal, estão querendo mostrar algo que não são e prejudicam um filho que tem 3 anos de idade? Aí esse filho, daqui a pouco, ele vai ter 20 e vai estar cheio de problemas. Então, a sociedade cobra que a gente não pode ter problemas. É o que a gente faz no Instagram, a gente só põe coisa boa. Né? Aí o que acontece, Letícia? Aí as pessoas ficam com medo, né? Como é que eu vou chegar pro chefe para dizer que eu tenho problema? Ou como é que eu vou chegar para a pessoa que eu vivo junto e falar que, pai, eu não estou bem, eu preciso de ajuda? Cara, isso na sociedade que a gente vive é uma coisa assim, é um taxativo de, tu é fraco, tu não é bom, tu devia melhorar, sabe? Isso é muito difícil. Mas por isso que a gente está aqui hoje. A gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar esse estigma. A gente precisa pedir ajuda quando precisa pedir ajuda. Se não, isso vai lá na frente, o problema vai ser muito maior. Exato. A galera tá interagindo, mas assim, não tem perguntas, né? Eu vi ali do não sei o que alguém aqui quer coraçãozinho de galinha e pão de alho no churrasco, né? É maravilhoso, Tem gente que é vegetariana e se faz uma berinjela na grelha também, né? Se faz isso também, Isso aí tem um churrasco. O Guilherme comentou, né, que ele passou por uma situação super sensível, ele pensou muito em compartilhar ou não com a empresa, e a opção de compartilhar, de fato, foi a melhor opção, assim, acho que é isso. Quando você tem uma boa troca e vê que tem um caminho dentro da empresa que você possa compartilhar, isso ajuda muito, né, a pessoa a viver, a passar por aquilo. Ninguém tem uma vida perfeita, gente, todo mundo tem seus problemas, suas questões, passar por isso, sabendo que tem apoio, faz toda a diferença e não faz você entrar por um buraco negro, né, coisa de você... a bola de neve, de só piorar. Aqui eu estou vendo os últimos comentários, aqui interessante, né? Eu trabalho muito com os pais. Eu não atendo crianças, tá? Eu não trabalho com crianças. Eu trabalho com os pais. E é tão importante os pais, pessoas que têm filhos, a responsabilidade disso é tão grande, mas tão grande, que o adulto problemático, normalmente, é porque teve famílias problemáticas. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com as crianças é muito maior do que o cuidado que a gente tem que ter com o adulto. Porque o adulto, ele já está com complicação. Agora, a criança, se eu não cuidar dela, ela vai virar um adulto problemático. Então, a gente só consegue criar um mundo, parece meio estranho falar isso, como o cara vai mudar o mundo. Não é assim, mas a gente pode mudar o mundo. A gente cuidando das crianças. E também não é show da Xuxa, parece a Xuxa falando, né? Vamos cuidar das criancinhas. Não, é verdade. O adulto problemático é uma criança que não foi ajudada. Uma criança que tem uma casa, está num lugar que ela não consegue dominar porque ela está ali crescendo e vendo como é que é esse mundo, vive num mundo terrível, lá na frente, com 20 anos, o mundo dela vai ser péssimo. Então, a responsabilidade que a gente tem enquanto adultos, quando estamos com crianças, é absurdamente gigante. Para a gente ter um mundo melhor e mais saudável mentalmente, vai depender da relação que os pais têm com os filhos. Então, ali, as pessoas que estão falando que os pais falavam coisas, né? Quem é maluco não vai para psicólogo, não sei o quê. Isso é um estigma que tem que ser quebrado. Verdade. O que mais tem ali? Conseguiu ver mais alguma coisa, Lê? Muitas vezes a gente sufoca a criança ali, a menina está falando, né? Por exemplo, meu filho, não, sei lá, não é o caso, mas meu filho, foi mal em matemática. Eu falo, até burro, né? Não sei o quê. Aí eu fico cobrando ele na matemática. Às vezes ele não é bom em matemática, cara. Mas ele não gosta. Entendeu? Agora eu vou cobrar.
Isso é complicado, entendeu? Uma coisa, dá um exemplo pro meu filho. Olha só um exemplo que acontece. Assim, pra gente pensar no mundo melhor, né? Eu gosto muito de assistir Fórmula 1. Tava assistindo Fórmula 1. Aí, na hora do comentário, meu filho que tem 6 anos, ele quis brincar comigo. Só que na hora do comentário, que eu tava concentrado dentro da televisão, ele quis brincar e eu fui grosseiro com ele. Eu falei, pô, ele falou assim, algo que eu queria ouvir, não ouviu o que o cara falou. Eu fiz assim com ele. Ou na hora, eu olhei pra mim mesmo e falei assim, pô, que otário que eu sou. Olha só o que eu fiz com a criança. A criança nem se ligou que eu tava assistindo, ela só queria brincar comigo. Agora imagina numa casa onde um pai faz isso o tempo todo com a criança. Que adulto que vai ser essa criança? Isso é saúde mental. Eu tenho que cuidar da saúde mental dos meus filhos hoje, que uma vai fazer 12 e o outro tem 6, porque daqui na frente o mundo é difícil. O mundo é complicado. As emoções são atingidas. E se a gente não fizer alguma coisa, com meus filhos agora, lá na frente eles não vão aumentar. As pessoas não aguentam, não suportam suas emoções, na maioria das vezes. Elas não suportam as suas emoções porque lá na infância elas não foram tratadas, as emoções foram esquecidas ou não foram tratadas. Aí chega na fase adulta, muitas vezes não consegue suportar as emoções que tem. Boa, pessoal. Deu 4 horas, a gente passou 1 minutinho, inclusive. Poxa, mas já acabou, Stephanie. Já acabou. Mas agora que a gente estava começando. É isso, exatamente. Não, a gente está só no aquecimento, brincando, mas, poxa, eu queria muito agradecer a Letícia e você, Rafael, por trazerem a experiência de vocês, a vida profissional, para a gente trocar sobre o assunto e agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. E que trocou com a gente também, né? Que trouxe relatos. E acho que isso é super importante, faz o nosso talk ser cada vez melhor e mais profundo. Então, muito obrigada a todos. Estamos 2 minutinhos, peço desculpas, mas o assunto é isso. O Rafael falou perfeito. Dá vontade de ficar horas aqui junto, trocando com vocês. Foi muito bom, galera. Muito obrigada, viu? Deixa eu me despedir aqui também. Então, foi muito bom. Adorei estar com vocês, né? Não os conheço, não estou vendo vocês, mas com certeza, assim, se você tirou um segundo da nossa fala aqui, tirou para a sua vida, eu tenho certeza que vai fazer diferença, né? E nunca esqueça, pede ajuda. Problema de saúde emocional a gente pode ter, isso não é mostrar fraqueza, isso é mostrar humanidade, nós somos humanos e a gente sofre emocionalmente. Então, que a gente possa buscar ajuda, que a gente pode ajudar os outros que estão ao nosso redor também nas questões emocionais. Então, foi um prazer estar com vocês, agradeço a Stephanie, agradeço a Letícia e também outras oportunidades a gente vai estar junto. Obrigada, Rafael, obrigada, Stephanie, e ao pessoal aqui também, por ter participado, né, com as falas. Valeu, pessoal, só deixa eu dar um recado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, lá no meu Instagram, entra lá, psicólogo Rafael Frasson, também lá eu trago bastante assuntos sobre psicologia, sobre comportamento humano. Valeu? Boa. Obrigada, Rafael, Letícia, obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Bom resto de semana a todos. Tchau.